tradicionalista renomado aqui de Bento, uma figura que no Álvaro fala do tradicionalismo, do movimento tradicionalista gaúcho. Boa tarde, Álvaro, bem-vindo à TV Cidade. É um prazer imenso para mim tê-lo aqui, um grande amigo meu, colega de magistério, né, no Colégio Aparecida, naqueles saudosos tempos de 85, aquela época toda, né, de 76 até 84, por aí. Pois é. Bem-vindo, Álvaro. Vamos falar de ti, vamos falar do Rio Grande, vamos falar da Revolução Farroupilha. Tu não és nativo aqui, tu não nasceste em Bento, né, Álvaro? Não. De Bento Gonçalves, a minha relação com Bento Gonçalves partiu desde 1946, né? Quando eu vim visitar meu tio aqui, o seu Brasil Machado, que foi fundador do CTG Laço Velho. Em 51 eu estudei aqui no ginásio, em Bento Gonçalves, né? Então essa é a minha relação com Bento. Em 1971 eu vim morar aqui, né? Inclusive um dos meus filhos nasceu aqui, o que nós estávamos falando, o Vanderlei, que é advogado, ele nasceu aqui em Bento. Os outros nasceram em Nova Prata. Eu sou cria de Lagoa Vermelha, do então terceiro distrito de Lagoa Vermelha, o André da Rocha. E me criei lá, fiquei lá até sair para estudar. Estudei aqui em Bento, no ginásio, estudei em Lagoa Vermelha. Depois, um período aí, briguei com os padres lá em Lagoa Vermelha, saí do colégio e fui para a Vacaria com um primo meu, trabalhando com ele de peão de estância lá. Mas a minha mãe, como tu conheceu, foi vizinho dela aqui em Bento, depois, mais tarde, ela veio morar aqui, a dona Alda, a professora Alda Machado Mesquita, famosa na minha cidade. O Brasil Machado morava na Rua Pará. Vocês eram vizinhos. E então ficamos depois, mais tarde, convivendo com Bento aqui, porque ela veio morar para cá. Mas a minha mãe, que era minha professora, ainda lá no interior, era professora lá na Fazenda Velha, a Escola Felipe dos Santos, escola construída bem no meio do campo, assim, né? Eu me criei lá, e quando eu saí do colégio em Lagoa Vermelha, que eu fui para a Vacaria, trabalhar com um primo meu lá, de peão, lá na estância, né? Um grande lida de gado, tropas de touro, tropas de mula que vinham da fronteira, passavam lá nessa fazenda do Lagoão, onde tinha aquelas mangueiras de taipa, mangueira redonda, e o meu prazer era receber os tropeiros, que enquanto eles mateavam e trocavam a encilha, que eles vinham domando as mulas e vendendo pela estrada, né? Eu ficava laçando ela de sobre o lombo na mangueira, porque a mangueira redonda, a gente laça o cavalo correndo do lado dele, assim, né? E laça, atirando o laço por cima, para pegar bem no gargalo do pescoço, tanto a mula como o cavalo, porque se pegar no peito não segura, e no gargalo do pescoço domina toda a força. É como laçar uma res pelos chifres, né? Domina porque toda a estrutura física você pega na parte mais fraca, então você domina. Então eu ficava lá fazendo trabalho. Eu me criei na campanha, me criei com meus tios Mesquita, porque o meu bisavô, o velho Ismael Nunes de Mesquita, era um fazendeiro daqueles bem abonados da época, criou 13 filhos, e para cada filho ele deixou 16 colônias de terra em campo, e gado, e pinheiro, e etc. O meu avô foi um dos que não preservou, foi estudar, foi morar em Passo Fundo. Acho que o velho pensou que o dinheiro não terminava, né? Foi indo com os anos, mas ficaram alguns por lá, e eu me criei com esses outros tios lá, e a minha mãe era professora lá. Imagine, desde guri, tudo que era lida de campo, desde andar fazendo o serviço de guasqueiro, cortar tentar fazer um relho, uma rédea, um laço, uma coisa. Laço de imbira também se fazia, né? Tirava aquela imbira, aquela casca, conhece a imbira, né? Tirava a casca da imbira assim, tirava a parte de verde, ela dá um tento, uma fibra branca, e a gente fazia um laço igual aos outros. E essa habilidade eu fui criando, né? Corear res que morria no campo, ajudar, tirar o pelego de ovelha, estaquear, fazer essas coisas tudo. Tirar leite, ajudar a fazer queijo, apartar terneiro, laçar, pialar, marcar. O Álvaro não é um tradicionalista de ocasião, ele é de raiz, de sangue, de lágrimas, de suor do campo. Um orgulho sem menosprezo a ninguém, mas um orgulho que enche meu ego, é eu poder ter feito na vida de tudo um pouco, porque não teve o que não fez. Que a gente lá na campanha, você está cortando pasto para a res, você está botando canga nos bois, está lavrando, você de repente já está saindo lá, vai
para outra atividade, vai recolher as vacas de leite, ou recolhe a tropilha de cavalo para uma lida de campo, está encilhando. Muitas vezes tem doma, você está participando, eu aprendi a domar, foi nessas lidas com gurizada. Nunca fui um domador, mas aprendi a fazer isso também, né? Às vezes ia tremendo a perna, mas montava naqueles cavalos que se encilhava pela primeira vez, né? Então, me criei fazendo toda a atividade. Quando eu não tinha o que fazer, tinha um primo meu, Olmir Mesquita, lá em Lagoa Vermelha, quando os velhos saíram, as minhas primas, que elas criaram sementes, estavam lá para dentro da casa, o galpão fica entre a casa e a mangueira, nós ficávamos lá na mangueira fazendo arte, pialando o terneiro, laçando os potros chucros, montando no puro pelo, caindo, enchendo a cara de bosta lá no meio da mangueira, né? Porque cai mesmo, não tem essa história, ninguém é carrapato para ficar assim, né? E às vezes se aguentava alguns. Então eu me criei fazendo de tudo. Tudo que era lida de campo, cortando palanque, fazendo cerca, não teve lida que não se fez, né? Então foi muito bom. Tu viesse para Bento, aí o Brasil Machado, saudoso meu vizinho, gostava muito dele. Ele já tinha sido fundado o CTG. Tu entrasse, viesse para cá e desse sequência ao teu amor pelo tradicionalismo. Na verdade, indiretamente, eu tive uma influência na fundação do CTG. Porque eu fui para Osório em 1954, e lá em Osório, eu conheci a professora Sônia Chemali, Pacheco Chemali, que era minha professora de Educação Física, e ela era par do Paixão Cortos, que tinha fundado em 58, em 48, junto com os demais, o 35 CTG, né? E o Paixão Cortes, lá em Osório, ia fazer uma apresentação neste ano, 54 para 55, no Salão Paroquial de Osório. Então, a Sônia Chemali era par dele no grupo tropeiro, porque o Paixão, com aquele gênio danado que ele tem, que não é de laçar com sovel curto, é tipo o apresentador aqui, né? O Frisso, que não dá para cutucar com vara curta, ele brigou no 35 e criou o grupo tropeiro. A Sônia Chemali, que era uma morena lindaça de parar o trânsito lá de Osório, era professora de Educação Física e era par dele em Porto Alegre do grupo tropeiro. Ele foi se apresentar em Osório, e lá em Osório eu conheci, ela me obrigou, porque na verdade pela amizade que já tinha com ela, ela disse: decora essa poesia, Volta do Farrapo 35, que está aí no jornal, para declamar de noite, amanhã, de noite, para o Paixão lá no salão. Eu digo: professor, 80 versos é impossível. Não, vai decorar, Gaúcho, tu vai decorar, vai se dedicar a isso, eu vou falar no colégio, tu não precisa estudar, tu não precisa. E eu decorei e fiz isso aí, decorei essa poesia. Então, com a história desta apresentação para o Paixão e participar disso aí, ele ficou lá, pousou em Osório, e naquele mesmo dia que ele saiu, no domingo, ela estava no colégio, nós falamos em fundar um CTG na escola. E daí eu disse: professora, CTG na escola aqui, talvez não, então um grupo folclórico. E digo: e que tal nós for Estância General Osório, porque a terra de Osório está fundado o Gaúcho Velho. E como é que nós vamos fazer? Digo: nós vamos reunir esses que são mais ligados ao sentimento tradicionalista, à vida do homem do campo, que eu tenho os companheiros, nós temos um grupo de chimarrão, e fundamos. E com isso eu vinha para Bento, me encontrava com o Tio Brasil, a minha mãe já morava aqui, e eu disse para o Tio Brasil que... Disse não, ele sabia da fundação, sabia que lá nós tínhamos criado a Estância General Osório, que eu tinha sido eleito patrão, e começamos a conversar. E logo depois, em 57, fundaram o CTG aqui. Quer dizer que antes de fundar o CTG aqui, eu já tinha essa ligação e falávamos sobre isso. Tanto é que as primeiras festas do CTG daqui, eu frequentava, porque eu vinha lá do interior para cá, né? Eu frequentava aqui com ele. Então, na verdade, eu fui patrão lá da Estância Las Velhas, quando estudante, antes da fundação do CTG Las Velhas. Então, eu tenho um estreito relacionamento, além de ter sido patrão por várias vezes do Las Velhas, com esse aí. E essa é a nossa ligação com o seu Brasília e o pessoal do CTG. Hoje nós temos, o pessoal todo dos tradicionalistas estão lá no nosso parque de rodeios, lá na Sertorina. Eu queria nos desse assim, qual é o sentimento que vocês
tradicionalistas têm com relação à data farroupilha, esse feedback que tem vocês com a Revolução Farroupilha. Nós estamos comemorando amanhã uma revolução que alguns dizem até que o Rio Grande do Sul comemora uma revolução perdida. Então, como é que é esse relacionamento do gaúcho com o gaúcho tradicionalista, que eu digo, todos nós somos gaúchos também, né? Mas esse relacionamento, o sentimento, o que você pode transmitir para nós disso, Álvaro? Olha, Frício, eu sou muito prolixo, não tenho a capacidade dos felizardos que sabem fazer síntese, mas eu poderia dizer o seguinte: o primeiro fator é a grande parte dos tradicionalistas, pelo menos as raízes, porque hoje temos muitos simpatizantes, pessoas que são urbanas, nasceram na zona urbana, não conhecem o mínimo daquilo que a gente conhece e tal, né? Mas criam um sentimento, que hoje tem livros, tem televisão, tem rádio, tem jornais, tem revistas, tem escola, tem grupos, tem palestras, e as pessoas enriquecem seu conhecimento e pode passar a ser um tradicionalista que não tem raízes de ter vivido na zona rural, na zona campesina do Rio Grande, mas que criam por interesse, por boa vontade, conhecimento e tal. Mas eu acho que é o fator que ter convivido, como eu contei rapidamente, tanta coisa da minha vida de homem oriundo do interior. O fato da gente eu estudei numa escola de formação de professor rural, Escola de Afonso Simões Lopes de Osório, que era dedicado a homens do interior, a moços e moças do interior, que vinham estudar para se adaptarem mais ao interior como professor rural. Tanto é que até a reforma do Mauro Costa Rodrigues, lá do ensino, o professor rural não podia sair do interior para vir para a cidade. Eu vim aqui por a força política do João Dentes, que me deu uma cedência para os maristas e a minha esposa para o colégio, porque a reforma só veio um ano depois que eu estava aqui, né? Nós não podíamos vir. Então, o fato de ser da zona rural, o fator no dia 5 de setembro de 1947, a Liga de Defesa Nacional, a Brigada Militar, o Governo do Estado, decidiram trazer para Porto Alegre os restos mortais da Davi Canabarro e Santana Livramento para Porto Alegre. A partir deste momento, os alunos do Colégio Júlio de Castilho, que formado o Grêmio Gaúcho lá, com a liderança do Paixão Cortes e outros, eles pediram licença para a Liga de Defesa Nacional, conseguiram reunir, entre muitos arreios que conseguiram e entre muitos cavalos, só 5 gaúchos piloteados para receber os restos mortais da Davi Canabarro. A partir daí, eles foram se reunindo a partir de todos, que é uma história linda que não dá para contar aqui agora. Diz uma coisa, Álvaro, nós estamos no nosso tempo chegando ao fim. Eu gostaria que tu dissesse agora a programação de amanhã, deve ter alguma coisa aqui na cidade também, e lá no Parque de Rodeios. Exatamente o que vai acontecer? Nós teremos um encontro da mulher tradicionalista, que vai ter lá embaixo, esse grupo de mulheres estará junto lá no CT, tem atividades hoje e terá amanhã também. Nós vamos ter uma cavalgada, que é uma cavalgada tradicional dos últimos anos lá sai da Igreja Cristo Rei, que é da festa deles, e vai até o Parque de Rodeios. Né? Então, essa é outra atividade, e vai ter uma copa de laço, um tiro de laço, que é a Copa Bento Gonçalves, e para ter e esse desfile ele é pequeno, vem apenas do Largo da Aviação Férrea e vai por dentro, aqui por Santa Marta, e vai até o Parque de Rodeio. Daí o pessoal se encontra, vai ter churrasco, vai ter confraternização, tem essa festa campeã. Mas é aberto ao público? Aí o público, alguém pode comprar ingresso para participar do churrasco? Terá baile no dia 20 também de noite, tudo. Tem lá um valor de ingresso que é simbólico, mínimo para as despesas que se faz assim. Né? E, não, claro que churrasco, essas coisas as pessoas vão adquirir, que hoje não se amarra mais cachorro com linguiça, né? Pois é. Então... Mas, Álvaro, terminou nosso tempo, então eu queria te cumprimentar e no momento que eu te cumprimento, estou cumprimentando a todo o mundo tradicionalista do Rio Grande do Sul, que vocês são a nossa inspiração para essas comemorações. Desejar a você sucesso absoluto amanhã. Acho que deve estar tudo dentro daquilo que foi planejado e desejar realmente sucesso
e um abraço a todo o povo gaúcho que comemora Eu posso o dia dar um farroupilha. toquezinho só? Nós tivemos o grande apoio da Casa da Cultura com o nosso secretário Jovino, do Poder Público, e essas atividades, a programação, tu deve ter conhecido, ela aconteceu na Casa das Artes, na Secretaria de Cultura e no Parque. Então, o Jovino, junto conosco, procurou dar grande ênfase à parte cultural neste ano. Né? Perfeito. Tá bom. Álvaro, muito obrigado pela tua presença. Parabéns a ti, te cumprimentando, repito, cumprimento a todos aqueles que amam o Rio Grande, que somos todos nós. Muito obrigado. Você comemore também a data farroupilha, que ela é muito importante para nós todos os gaúchos. Muito obrigado pela sua atenção, meu amigo telespectador. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br